Usar uma agulha para costurar todos os tipos de tecido. Será que pode? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Poliane Santos e estamos num vídeo de aquecimento para a Semana da Costura Sem Cálculo. O que é a Semana da Costura Sem Cálculo? É o meu mini curso online e gratuito, onde você aprende modelagem, corte e costura da sua roupa de forma simples, sem nenhum cálculo matemático. Então, se você está iniciando na costura ou se você tem dificuldade em fazer o molde, mas quer aprender para poder fazer suas roupas, as roupas dos seus familiares, clica no link que está aqui na descrição e fixado nos comentários e se inscreva, participe aí que eu tenho certeza que você vai ver a costura com outros olhos. Na aula passada, a gente falou sobre o tecido, que o tecido, né, depois de você saber o que você quer fazer, qual modelagem você vai fazer, você vai escolher o tecido. E após escolher o tecido, a segunda coisa que você vai fazer é escolher a agulha. E muitas pessoas deixam isso de lado, não acham isso importante. É muito importante, gente, vocês escolherem a agulha adequada. E eu venho trazendo, eu já falei muitas vezes sobre agulha aqui, mas sempre me perguntam, então não custa a gente relembrar, né? No final do vídeo, eu vou deixar uma tabelinha para vocês também, vocês podem tirar um print, salvar aí quando vocês tiverem dúvida, tá? Então, eu vou tentar explicar da forma mais simples possível para qualquer iniciante conseguir entender. Então, basicamente é isso, a gente tem dois tipos de agulha. A agulha universal, comum, e a nossa agulha ponta-bola, que ela não é uma bolinha, mas ela é conhecida como agulha ponta-bola. A agulha universal são para tecidos planos e a agulha ponta-bola são para tecidos com elasticidade, no caso, malha, tá? E a mesma coisa, tanto uma como a outra, vai funcionar do mesmo jeito a numeração. Elas têm numerações, né? Então, elas vão começar ali 8, 10, 12, 14, 16 e assim vai. Sempre falo aqui, já falei pra vocês aqui no canal, que eu não uso numerações altas. Então, vocês não vão me ver falando de numerações altas. Poliane, não existe? Existe. Posso usar? Se você quiser, pode. Porém, o que vai definir a sua costura não é a sua agulha só também. Não adianta você colocar uma agulha 20 e achar que a sua máquina se transformou numa super máquina. Por isso que eu não uso numerações muito altas. Porque se eu colocar uma agulha 20 naquela máquina, por exemplo, na pretinha, aí beleza, aquela máquina é uma máquina antiga, uma máquina de ferro super forte. Mas se eu colocar uma agulha 20 numa máquina como essa aqui, ou a mini máquina, pode ser que a agulha não quebre, mas pode ser que eu quebre a minha máquina. Tá? Então, essas máquinas, as máquinas domésticas, elas não são para tecidos muito pesados. Então, a gente tem que saber o limite dela, a gente tem que conhecer o limite, mas cada um faz o que quer com a sua máquina. Então, se você quer usar, saiba que tem. Eu não recomendo, eu só uso numerações mais altas na minha máquina industrial, tá? E o que seriam essas numerações mais altas? Para que tecido? Seriam tecidos bem grossos, como, por exemplo, um corvim, um couro, materiais sintéticos muito grossos ou muitas camadas de tecido, que não vem ao caso. Como aqui a gente está aprendendo a costurar roupas, a gente consegue usar a numeração até o 16 tranquilamente, certo? Então, vamos começar a falar das numerações. Numerações baixas são para tecidos finos. Então, a número 8 e a 10, tanto da universal quanto a ponta-bola, elas vão ser para tecidos finos. Então, vamos falar da universal. Quais tecidos a gente usaria essa numeração? Cetim, seda, uma organza, um musseline, todos aqueles tecidos que você pega e que você sente que é bem fininho. Por que a gente tem que usar a numeração baixa, Poliane? Se vocês usarem uma agulha 18 em um tecido desse, ele vai puxar os fios do tecido. Além de fazer um buraco ali, né? A agulha vai furar e vai ficar aquele buraco grande ali no seu tecido, porque ele vai abrir a trama do tecido. Geralmente, esses tecidos finos, eles têm a trama do tecido mais delicada. Então, uma agulha grossa, ela vai abrir a trama do tecido, vai ficar aquele buraco depois que você terminar a costura, não vai ficar um acabamento bonito e ela puxa alguns fiozinhos. Vou deixar uma amostra aí pra vocês. Eu não tinha uma agulha bem grossa, mas eu vou mostrar o que eu estou tentando explicar aqui com o agulhão. Peguei um pedacinho de cetim, vejam que quando eu furo ele, olha como ele puxa um fiozinho na lateral. Então, ele estraga a trama do tecido. Então, se você vai costurar uma peça com tecidos finos, use numerações baixas, 8 ou 10, ok? E a mesma coisa vai funcionar na malha. Se você vai costurar uma malha bem fininha, você também vai usar numerações baixas, só que daí na ponta-bola. Vamos para a numeração de tecidos médios. Tecidos medianos, aí você pode usar aí a 12 e a 14. O que seriam tecidos médios? Seriam tecidos como tricoline, cambraia, um Oxford. Só que aí a gente já tem que ficar atento a alguns detalhes, tá?
Por quê? Por exemplo, o tricoline. De repente, você vai fazer uma peça no tricoline, vai acontecer mais em costura criativa, né? Na roupa, na costura, não acontece tanto assim. Mas se você agregar muitas camadas, aí pode ser que você tenha que usar uma agulha maior, até uma 16 para não quebrar. Mas se for só para roupa, aí até a 14 vai ser suficiente. Então, se você usar muito fina, vai costurar? Vai. Mas pode ser que você quebre com facilidade. Se você usar 16, vai costurar um tricoline? Vai também. Mas vai ficar uma trama muito aberta, que é o que a gente não quer. Então, a gente tá prezando aí pela economia, para não quebrar a sua agulha. Sabe quando você vai costurar e toda hora fica quebrando a agulha? Pode ser a numeração errada. E a gente tá prezando aí também, né, pensando na peça finalizada, no acabamento. Então, você escolher a agulha adequada vai te ajudar nesse acabamento. Muitas vezes você costura e fala, minha costura não ficou muito bonita, ficou repuxando, é a máquina que tá com problema. Pode ser que não seja a máquina, pode ser que seja a agulha que tá errada ou a tensão da linha, que a gente vai falar disso também nas próximas aulas de aquecimento. Então, tecidos medianos aí, tricoline, uma viscose, vocês vão usar a agulha média, entre 12 e a 14. E para tecidos grossos, a mesma coisa vai funcionar para malha, tá? Se é uma malha ali média, não é nem tão grossa nem tão fina, você também pode usar a ponta bola entre a 12 e a 14. E aí, quando a gente chega nos tecidos grossos, o que seria tecidos grossos, Poliane? Um algodão cru, um linho, um linho mais grosso, né? Que a gente tem vários tipos de linho. Uma lãzinha, um jeans, um brim, uma sarja, tecidos que você pega e você sente ali que o tecido precisa de uma agulha mais firme. Posso costurar com uma 12? Vai acontecer alguma coisa, Poliana? Ela não vai costurar? Vai costurar. Mas sabe o que acontece? Sabe quando você tá costurando e começa a pular pontinho? Ela faz um pontinho, pula um, faz dois, pula um. Pode ser agulha fina. Então, se você ficar costurando um tecido como um brim, com uma agulha 10, 12, por exemplo, ela vai costurar. Mas ela pode quebrar com muita facilidade, ela pode pular pontos. E a gente não quer que isso aconteça. E a mesma coisa vai acontecer para malha. Porém, o que é uma malha grossa? Moletom, uma malha montaria, essas malhas, um neoprene, que são as malhas mais encorpadas, né? Às vezes você pode até pegar e não sentir que ela é tão grossa, mas pensa, por exemplo, num caso de um jeans, uma calça jeans. Quando a gente vai fazer ali a parte do zíper, você já pensou que você vai pegar duas camadas ali de tecido, frente e costas, aí ela vai ter um cos dobrado, já vai ter 4 camadas, às vezes tem um passante do cinto, então são várias camadas de tecido no mesmo lugar. Então não é só o tecido ser grosso, é a quantidade de camadas que você vai costurar. Por isso que eu falei da questão do tricoline, se você for costurar várias camadas de tricoline, aí de repente você tenha que usar uma 16. Mas basicamente é isso. Vocês viram como que é simples? Simplifique e não complique, é uma coisa que eu sempre falo para minhas alunas. É só vocês lembrarem desse detalhe, ó. Tecidos finos, numeração baixa. Tecidos médios, numeração média. Tecidos grossos, numerações altas. E quando a gente fala do tecido grosso, a gente parou ali no brim, na sarja, que são ali os tecidos mais grossos que a gente usa para roupa, né? Porque se a gente for falar aí depois de bolsa, de material sintético, estofados, aí a gente já vai falar de numerações mais altas de agulha, que não é o nosso caso aqui. Aqui a gente está falando de roupa. Por isso que eu falei para vocês que eu não uso numerações altas na minha máquina, porque eu só uso ela para fazer roupas. E já respondendo aí uma dúvida que não tem a ver com a agulha, mas vocês sempre me perguntam, essa máquina aqui, né, eu tenho a Facilita Pro, ela consegue costurar jeans, consegue costurar várias camadas? Sim, gente, roupa ela consegue fazer de tudo. Todas as roupas que eu tenho aqui, todas as roupas do meu método, né, da costura sem cálculo, foram feitas com ela, tá bom? Então, ela consegue costurar tranquilamente aí as camadas de jeans, só você usar a numeração certa de agulha. Outra coisa que eu queria mostrar aqui pra vocês, eu já ensinei aqui, as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, em enxergar a numeração de agulha. Vou deixar agora aqui pra vocês a tabelinha, ó. Tirem um print aí da tabela, quando vocês tiverem dificuldade, quiserem lembrar desses detalhes que eu falei pra vocês de numeração. E aqui tem um detalhezinho, ó. Essas agulhas novas da Singer são bem bacanas, que elas estão vindo assim com cor. Então, a mesma cor tá escrita na tabelinha e você já conhece a numeração pela cor. Mas, se acontecer de você comprar a paralela e não vir assim, eu ensinei vocês a fazer, eu vou deixar linkado aqui também, esse porta-agulhas. Olha que bacana. Eu usei uma caixinha de bombom e usei tubetes, ó. E aí, o que eu fiz? Além de colocar as agulhas aqui, eu coloquei um número bem gigante aqui em cima, porque é uma dificuldade aí. Escolher agulha talvez não seja difícil, é mais difícil enxergar aquele número super pequenininho, né? Então, você compra, ó, já manda, quando você for comprar, se você não comprar na cartela,
comprar paralela, você já pede pra pessoa colocar o número ali no papelzinho e deixar separado, aí você chega na sua casa e guarda tudo nos tupetes. Olha que bonitinho, deixa eu deixar aqui pra vocês. E aí eu vou deixar aí, quem quiser fazer o passo a passo. Ah, e um detalhe, aquele dia vocês me falaram, eu não vou colocar, teve alguém que deixou no comentário, estraga as pontinhas das agulhas, guardar aqui. Faz isso, gente, ó, guarda com a pontinha pra cima, simplifica e não complica, tá? Super prático aí pra vocês estarem fazendo, então fica uma ideia aí já pra vocês entenderem sobre as numerações, né, pra vocês acharem com mais facilidade. E outro detalhe, só pra gente finalizar aqui, do mesmo jeito que as agulhas têm numeração, a agulha dupla também tem numeração, tá? Pra quem for ter essa dúvida, e a agulha dupla tem numeração? Fui comprar e falaram que não tem. Sim, ela tem numeração, ela tem a numeração iguais essas aqui, né? 12, 14, e ela tem também o distanciamento de uma agulha para outra. Mas aí já é assunto para uma outra aula. É só pra gente finalizar aqui, porque eu sei que vocês vão deixar aí no comentário, mas aí se vocês quiserem saber mais a fundo sobre a agulha dupla, deixa nos comentários que aí eu faço um vídeo específico falando exatamente sobre ela. Mas eu queria deixar bem claro aqui sobre as agulhas para vocês ficarem preparadas para o nosso evento, para nossa Semana da Costura Sem Cálculo, porque é bem importante vocês escolherem a agulha adequada. Então, escolham o tecido, depois vocês escolhem a agulha. E aí a gente dá continuidade aí para outras regulagens. Porque às vezes a pessoa chega e ela já quer ir costurar, já quer ir pra máquina. Às vezes ela já quer saber, qual linha você usou, qual a tensão. Mas ela não escolheu o tecido, não escolheu a agulha ainda. Então a gente não tem como passar para a próxima fase. Então isso é muito importante. Então agora a gente já aprendeu a escolher o tecido e agora a gente aprendeu qual agulha que a gente vai usar. Preciso ter todas? Não, você pode ter, ó, aqui, por exemplo, essa aqui eu deixo pra colocar agulhas de mão, tá? Aqui eu tenho a 10 e a 14. Então, eu tenho uma agulha fina e uma agulha média. E eu costuro quase tudo com isso. Eu acho que eu tenho uma 16 perdida pelo mundo, tá bom? Então, você não precisa ter todas. Tem uma agulha fina e uma agulha mais grossinha já é o suficiente. E eu tenho uma 12 aqui pra malha, porque eu não costuro muita malha com a minha máquina, tá? Malhas grossas. Outro detalhe, só pra gente finalizar, que eu já tava me esquecendo, vocês me perguntam também sobre a vida útil da agulha, né? Porque o fornecedor, eles falam que eu acho que é em média de 8 horas de uso. 8 horas de uso você tem que jogar a agulha fora. Vocês acham que eu jogo? Não, né, gente? Eu não vou jogar a agulha fora. Eu só jogo a minha agulha fora quando ela quebra ou ela enferruja, porque às vezes acontece quando ela vai ficando velhinha. Então, o que que eu faço? Vou deixar uma diquinha aí pra vocês, que vocês podem estar fazendo. Quando vocês usam muita agulha, principalmente essas agulhas mais grossas, a 14 e a 16, que às vezes ela dá uma batidinha ali no calcador, a gente esquece ali, ou o zigue-zague, ela acaba dando uma batidinha, às vezes ela entorta essa pontinha. Então, a vida útil da agulha nada mais é do que essa pontinha. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, estão vendo a pontinha aqui da agulha, né? Ela tem que ser bem fininha. Então, essa pontinha, às vezes, ela desgasta. E se ela desgastar, ela começa a puxar fio do tecido. E o que que vocês podem fazer? Vou mostrar agora aqui pra vocês, ó. Vou pegar a agulha, a que tiver usada, e você vai pegar uma lixa comum de unha, tá, gente? Você vem e dá uma lixadinha na ponta dela. Você vai lixando essa pontinha até ela ficar afiada de novo. Então, se ela não tiver quebrada, você pode fazer isso e usar mais um pouquinho, que vai dar certo do mesmo jeito. Só não vai funcionar pra ponta bola, tá? Porque a ponta bola, se você fizer isso, aí ela vai ficar com a ponta afiada, aí ela não vai ser mais ponta bola, aí ela vai ser uma agulha comum, mas aí você pode usar ela como agulha comum. Mas aí é uma forma de vocês economizarem, porque, gente, sinceramente, a gente não vai ficar jogando agulha fora, né? Principalmente quem costura bastante. Então fica a dica aí pra vocês. E outra coisa que vocês tinham me perguntado, como fazer o descarte, como jogar a agulha fora. Eu faço isso também, eu deixo um potinho desses aqui e toda vez que quebra eu vou colocando tudo ali dentro pra depois descartar e não ter perigo de machucar ninguém. Então, é isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se inscreva para nossa Semana da Costura Sem Cálculo. E, é claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para vocês não perderem novas dicas. Beijinhos no coração. Que Deus abençoe a vida de vocês, a semana de vocês. E nos vemos no próximo vídeo.